Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal. E como eu prometi para vocês, hoje eu quero falar sobre as notificações. Na verdade, sobre o processo administrativo para aplicação da penalidade de multa e quais são as notificações necessárias para que você consiga exercer o seu direito de defesa. Vou falar de um ponto também muito importante que muita gente tem dúvida sobre qual é a notificação que deve ser expedida dentro do prazo de 30 dias? As pessoas elas têm muita dúvida com relação a isso. Então, eu pretendo, nesse vídeo aqui, esclarecer tudo isso para vocês. Então, ele tem um formato um pouquinho diferente, né, do que vocês estão acostumados aqui no canal, onde só eu falo, mas hoje eu vou compartilhar a tela com vocês para que vocês entendam efetivamente a diferença das notificações, aonde é necessário observar as datas, tá? Então, não vou me adiantar muito aqui nessa introdução, quero mostrar na prática para vocês. Então, fica comigo até o final desse vídeo para vocês entenderem como que vocês exercem o direito de defesa aqui de uma penalidade de multa e quais as notificações necessárias, datas, prazos, enfim, tudo que você precisa saber. Então, já vou começar aqui, ó, compartilhando a minha tela com vocês, para a gente já entrar no assunto e o vídeo não ficar muito longo. Bom, acho que está sendo compartilhada a tela aí com vocês, né? Então, nós vamos falar da notificação fora do prazo de 30 dias. Sim, mas qual é essa notificação que precisa ser expedida dentro do prazo de 30 dias? Também quero falar com vocês de indicação de condutor, tá? Os novos prazos para notificação de penalidade e, enfim, vamos ver tudo aqui nesse vídeo de hoje. Para quem não me conhece, aqui está um pequeno currículo meu, tá? Um mini currículo meu, não vou ficar adentrando muito sobre isso. Quem quiser saber mais, dá uma pausa aí, lê, né, tudo sobre mim. Também você me encontra nas redes sociais, no meu blog, aqui no meu canal do YouTube, que tem bastante conteúdo para vocês. Também no meu Instagram também tem bastante conteúdo gratuito. A gente tira dúvida, faz caixinha de perguntas, enfim. Você pode entrar em contato comigo pelos mais diversos canais aí, tá bom? No finalzinho eu deixo lá para vocês disponibilizar. Bom, vamos então começar a falar do início do processo administrativo para aplicação de uma penalidade de multa. Como que inicia-se esse processo para aplicar uma penalidade de multa, né? Então, a gente tem aqui, ó, a lavratura de um auto de infração, né? Na verdade, a infração de trânsito, ela é constatada mediante abordagem ou não, né? Existem infrações de trânsito, como, por exemplo, a de radar, que são constatadas por um equipamento, que fazem a medição do excesso de velocidade. A gente tem ali, quando avança o sinal vermelho, a pessoa ela é fotografada muitas vezes, ou tem um agente de trânsito ali que faz a anotação num bloquinho, né, que é o bloco de auto de infração, e aí nós temos, então, o início do processo administrativo para aplicação de uma penalidade de multa, tá? Então, esse auto de infração, ele deve ser lavrado com base no artigo 280 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Tá? O que fala esse artigo 280? Ele fala que quando houver uma infração que viola alguma legislação de trânsito, né, principalmente do nosso Código de Trânsito, vai ter que ser lavrado um auto de infração. E vai constar alguns requisitos. Eu falo que esse artigo 280 ele é uma receitinha do que precisa constar no nosso auto de infração, tá? Só que o auto de infração, ele não é uma verdade absoluta, tá? Ele não tem aí uma presunção absoluta de legalidade e veracidade, é uma presunção relativa, e por isso que admite prova em sentido contrário. Eu vejo muita gente falando que o policial ele tem fé pública, na verdade ele não tem fé pública. Na verdade, o ato que ele pratica é que detém essa presunção
relativa de legalidade e veracidade, tá? Então, por isso que você tem direito de recorrer, porque ele admite prova em sentido contrário, inclusive no que se refere aos requisitos da nossa legislação. Porque também, quando o auto de infração ele é lavrado por um policial, esse policial, esse agente de trânsito, ele é passível de erro, né? Então, você ali precisa identificar essas irregularidades e aí você tem o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, que são direitos resguardados pela nossa Constituição Federal. Tá? E como que você faz isso? Como que você exerce, né, o contraditório e a ampla defesa? Por meio das notificações. E é isso que a gente vai falar aqui, ó, nesse vídeo de hoje, tá? Bom, então, entendido aqui como que funciona, né, basicamente, o início do processo para aplicar uma penalidade de multa, que começa com a lavratura de um auto de infração, e aí o proprietário do veículo ele precisa ser notificado de que houve o cometimento de uma infração com o veículo dele para que ele exerça o seu direito de defesa, tá? Essas palavras aqui, ó, contraditório e ampla defesa, são exatamente como está na nossa Constituição Federal, tá? Bom, então, vamos falar das notificações, então, para o exercício da ampla defesa, do contraditório e tudo mais. Bom, então a gente já viu lá que o processo administrativo, ele se inicia com a lavratura de um auto de infração, né? Após a lavratura desse auto de infração e quando é julgada a consistência desse auto de infração, depois eu vou deixar um cardzinho para vocês sobre o julgamento da consistência do auto de infração, o órgão autuador ele deve então enviar ao proprietário do veículo a notificação da autuação. Tá? E segundo a conceituação trazida pela nossa resolução 619 do CONTRAN, o inciso 2º do artigo 2º, a notificação da autuação é o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo que foi cometida uma infração de trânsito com o seu veículo. E caso a infração tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, aliás, caso ela não tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o condutor responsável pelo cometimento desta infração, tá? Se ele não indicar o condutor, né, o proprietário, ele vai ser o responsável por aquela infração, tá? Existem algumas infrações que não admitem identificação de condutor, tá? São infrações de responsabilidade exclusiva do proprietário, por exemplo, aquelas que dizem respeito à documentação do veículo e ao estado de conservação. Então, esse tipo de infração não admite indicação de condutor, tá? Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso aqui para vocês, que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Bom, então, lendo, né, só esse textinho aqui, que foi que eu copiei lá da resolução, a gente já consegue entender que a notificação da autuação, ela dá ao proprietário do veículo a oportunidade de exercer o seu direito de defesa, bem como indicar o real condutor infrator, caso ele não seja o responsável pela infração. Então, ele indica um condutor e tem a oportunidade de apresentar a defesa prévia. Muito bem. Recebida essa notificação, ele pode, né, tomar duas providências, duas atitudes. Ou ele indica o condutor e também apresenta a defesa prévia, tá? Normalmente a defesa, aliás, a notificação da autuação, ela já vem acompanhada do formulário para identificar o condutor e tudo mais, né? Bom, uma coisa importante aqui de falar, né, é que a defesa prévia ela tem que ser analisada pela autoridade competente, né, inclusive com relação ao mérito. Se essa defesa prévia ela for acolhida, a penalidade ela é arquivada, tá? O auto de infração é arquivado e também deve haver uma comunicação para o infrator, para o proprietário do veículo, tá bom? Bom, uma coisa também muito importante que o pessoal tem dúvida, e daí é esse ponto que é o ponto-chave aqui da nossa aula de hoje. A notificação da autuação, ela deve ser expedida dentro do prazo de 30 dias.
somente a notificação da autuação que tem o prazo de 30 dias para ser expedida. Eu recebo muitos contatos, né, de várias pessoas que falam para mim, olha, minha notificação chegou fora do prazo de 30 dias. Aí na hora que eu peço para ver a notificação, já é o boleto para pagamento. E eu vou mostrar a diferença dessas notificações para você. Então, a notificação que já é o boleto, na verdade, ela já é a notificação de penalidade. E outra coisa importante é que, assim, a notificação ela não tem que ser enviada e nem chegar na sua casa no prazo de 30 dias, ela tem que ser expedida, tá? Essa aqui é a palavra, ó, expedida. E o que quer dizer expedida, né? Expedida é quando o órgão de trânsito ele posta a notificação no correio, tá? Vou mostrar tudo isso mais adiante para vocês também. Então, como eu falei, a outra notificação que a gente tem é a notificação de penalidade. A notificação de penalidade, então, ela dá ciência de que houve efetivamente a imposição de uma penalidade e já vem o valor da cobrança daquela multa de trânsito. Já vem o boleto para pagamento daquela multa, né? Porque foi efetivamente imposta a penalidade. Normalmente, quando a gente tem essa imposição da penalidade, os pontos já caem na CNH do condutor infrator, né? Ou do proprietário, se não fez indicação de condutor, e o valor já é lançado no documento do veículo, tá? E essa notificação, ela possibilita que nós apresentemos recurso de primeira instância, o recurso para JARE. Então, as duas notificações obrigatórias, previstas até em súmula, tá? Que são entendimentos aí dos nossos tribunais, é a notificação da autuação e a notificação da penalidade. São essas duas as notificações obrigatórias previstas na súmula 312. Depois, dá uma conferida nessa súmula 312, aliás, se você quer se aprofundar mais sobre esse tema, tá? Bom, e aí, quando a gente apresenta recurso para a JARE, ainda cabe um recurso de primeira instância, né? Você apresentou, então, recurso para a JARE e você tem que ser comunicado do resultado desse recurso. E é aí que entra a notificação do julgamento da JARE e da oportunidade de apresentar recurso em segunda instância, tá? Onde que tem essa previsão? No artigo 16, 15 e 16 da Resolução 619 do CONTRAN, tá? Então, o recorrente ele deverá ser informado das decisões dos recursos que tratam os artigos 14 e 15, né? E o artigo 15, ele fala das decisões da JARE, caberá recurso em segunda instância. Então, basicamente aqui, a gente tem, né, todo o processo administrativo para aplicação de uma penalidade de multa, tá? Aqui, ó, a instância é o CETRAN, CONTRAN ou CONTRANDIP, tá? Dependendo do órgão autuador. Preciso observar tudo isso. Então, muito bem, você entendeu aqui todo esse procedimento, né, de aplicação da penalidade de multa e as notificações que vêm para o exercício do contraditório da ampla defesa. Quero mostrar aqui para vocês, na prática agora, como são as notificações. Eu peguei de órgãos aleatórios para vocês entenderem. Então, aqui na tela, eu tenho para vocês uma notificação da autuação da Prefeitura de São Paulo, do Departamento de Operações do Sistema Viário. E olha que interessante. Então, a gente tem aqui, ó, a data do cometimento da infração, né? Dia 18/8/2020. Aí, aqui em cima, onde eu fiz outro destaque, nós temos a data de emissão dessa notificação, 17/6/2021. E temos no verso da notificação a data da postagem. Essa daqui é a notificação da autuação. Aqui a gente pode ver, ó, que tem um formulário para fazer a identificação de condutor infrator, né? A gente tem aqui, ó, o prazo para indicar o condutor infrator, também é o prazo para apresentar defesa, né? A gente tem aqui embaixo as orientações e tudo mais. Na verdade, aqui nesse caso, o prazo, né, está suspenso porque a gente está
no meio de uma pandemia, e os órgãos de trânsito aqui, pelo menos no estado de São Paulo, eles suspenderam os prazos para apresentação de defesa, né? Aqui com base na resolução 805. Então, o prazo está suspenso, mas você pode ver que ele coloca um prazo aqui, ó, 17 de julho de 2021. Esse condutor aqui, aliás, esse proprietário, ele poderia fazer a indicação de condutor. Mas olha que interessante, aonde que eu quero chegar com vocês. Então, observando aqui a data do cometimento da infração, a data da emissão dessa notificação e a data da postagem, né? A gente tem duas datas diferentes. E qual que você tem que considerar? A data da emissão ou a data da postagem? Bom, segundo também a resolução 619 do CONTRAN, a gente tem que observar a data da postagem desta notificação. Então, a notificação da autuação, tem que sempre prestar bastante atenção nisso. Aqui, ó, a gente tem essa informação, ó, notificação da autuação da infração. É essa notificação que tem que chegar dentro do prazo. Aliás, tem que chegar não, né? Tem que ser expedida, postada dentro do prazo de 30 dias, tá? Então, muito importante esse ponto, tá? Muita atenção com relação a isso. Somente a notificação de autuação, ela tem que ser expedida, ou seja, postada dentro do prazo de 30 dias, tá? Então, a próxima notificação que eu vou colocar na tela para vocês, ela não precisa, tá bom? Ela não tem esse prazo de 30 dias. Ó, deixa eu só ver se eu coloquei aqui para fazer a leitura para vocês. Ó, importante aqui, outra coisa que eu preciso falar para vocês. Se o proprietário do veículo for pessoa física e ele não fizer a indicação de condutor, aqui a gente vê, ó, que é uma multa que ela acontece na condução do veículo. Então, ela admite indicação de condutor, tanto que o formulário está aqui. Se ele não indicar o condutor, ele vai ser considerado o infrator e os pontos vão recair sobre a CNH dele. Vamos pensar aqui que a gente está diante de um veículo que é de propriedade de pessoa jurídica. É aí que mora o perigo. Porque as pessoas, elas acham que se elas não indicarem condutor em veículos de propriedade de pessoa jurídica, que essa multa ela vai ser dobrada infinitas vezes, né? Pelo número de vezes que a infração for cometida. Na verdade, não é assim que funciona. Na verdade, se o veículo ele é registrado em nome de pessoa jurídica, não há indicação de condutor, o valor dessa multa será multiplicado pelo número de vezes que a infração for cometida dentro do período de 12 meses. Então, vamos pensar aqui, ó, essa multa ao artigo, essa infração ao artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos pensar que esse veículo é de pessoa jurídica e ele cometeu essa multa 5 vezes. Esse valor da multa gravíssima vai ser multiplicado por 5, se não houver indicação de condutor, tá? Mas o ponto principal aqui, ó, notificação da autuação, ela tem que ser postada em até 30 dias da data do cometimento da infração. A gente já vê aqui que tem uma tremenda irregularidade, né? A infração ocorreu em 2021 e essa aqui foi postada só, aliás, em 2020, e a notificação só foi postada em 2021. Então, caberia aqui uma preliminar da notificação da autuação expedida fora do prazo de 30 dias. Bom, aqui nessa outra tela, nós já temos a notificação de imposição da penalidade de multa. Todas essas informações vêm escrita, tá? Na notificação, é só dar uma lidinha e procurar. Então, essa notificação, ela já é do Departamento de Estradas de Rodagem, aqui de São Paulo também, tá? E aqui, ó, pode ver que ele já está comunicando o resultado da defesa prévia, né? Então, qual foi o resultado da defesa prévia? Foi indeferido. Então, é uma notificação que comunica a imposição da penalidade de multa, né? Vem aqui o resultado indeferido, vem todos os dados da infração, e aqui, ó, pode ver, a gente já tem o valor para pagamento, o valor com desconto, e a data final que esse proprietário tem para apresentar recurso. Que recurso? Recurso para JARE. E aqui no verso, as informações
sobre como precisa, né, como fazer para apresentar o recurso administrativo, tá? Então, muita atenção. Essa notificação aqui, ela precisa ser expedida dentro do prazo de 30 dias? Não, ela não precisa ser expedida dentro do prazo de 30 dias. Isso é só a notificação da autuação. E a gente está falando aqui de uma notificação de penalidade, tá? E aí, a gente teve uma recente alteração, agora, em abril de 2021, que mudou alguns prazos, tá? Então, se você fizer a leitura do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, nós vamos ver que nós temos dois prazos, né? Um prazo de 180 dias para expedir a notificação de penalidade, no caso de não haver apresentação de defesa prévia. Então, não apresentou defesa prévia, 180 dias para expedir a notificação de penalidade. Quando começa a contar o prazo de 180 dias? A partir da data do cometimento da infração. Ainda, além do artigo 282, você vai se deparar com outro prazo de 180 dias, no caso onde há apresentação de defesa prévia. Ou seja, após a apresentação da defesa prévia e havendo o indeferimento da mesma, né, da defesa prévia apresentada, haverá um outro prazo também de 180 dias para expedir a notificação de aplicação da penalidade de multa, que daí começa a contar a partir do indeferimento da defesa prévia. E além desses prazos de 180 dias que eu comentei aqui com vocês, caso haja apresentação de defesa prévia, também pode ter um prazo de até 360 dias para a expedição da notificação de penalidade. E esse é o prazo final, tá? Esse é o prazo que limita o prazo de preclusão, que se inicia da data do cometimento da infração. Então, ele tem 180 dias para expedir a notificação da autuação e um prazo máximo de 360 dias, havendo a apresentação de defesa prévia. Mas perceba que um é da data do indeferimento e o outro é a partir da data que há uma apresentação de defesa prévia. Tá? Então, muita atenção, porque são diferenças bem sutis, tá bom? Outra coisa importante aqui que o povo confunde bastante. Eu vou até tirar do compartilhamento da tela, porque eu preciso falar isso olhando para vocês, tá? Uma coisa muito importante é que a Jari não tem o prazo de 30 dias para julgar um recurso, tá? Isso daí é balela, é mito, o povo fala sem saber. Na verdade, o que acontece? A gente tem um artigo no nosso Código de Trânsito Brasileiro que ele fala que o recurso ele tem que ser julgado no prazo de 30 dias, né? Aliás, vai remetê-lo à Jari, que deverá julgar o recurso em até 30 dias, artigo 285 do Código de Trânsito Brasileiro. Depois dá uma lidinha aí. Só que daí a gente tem um parágrafo 3º desse artigo 285, que fala o seguinte: se por motivo de força maior o recurso não for julgado dentro do prazo previsto nesse artigo, ou seja, 30 dias, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício ou por solicitação do recorrente, ela poderá conceder-lhe efeito suspensivo. Detalhe, poderá conceder efeito suspensivo. O que é esse tal de efeito suspensivo? Nada mais é do que você não pagar a multa, né? Então, por exemplo, nesse caso que eu mostrei aqui para vocês, deixa eu voltar aqui no compartilhamento da tela. Nesse caso que eu mostrei aqui para vocês, então, a gente tem a data final para pagar essa multa, né? Com o desconto e tudo mais. Aí eu tenho que fazer o licenciamento. Vamos pensar que eu não paguei aqui com desconto, mas o meu recurso para a Jari ainda está em julgamento. Eu posso solicitar, então, ao DER, que é o órgão de trânsito que fez essa multa, né? O órgão autuador, para que ele suspenda os efeitos da cobrança dessa multa. Por quê? Porque o meu recurso está em julgamento e a gente tem um artigo na lei que fala que pode ser concedido efeito suspensivo. Lembrando que tem a palavra poderá, gente. Então, o órgão ele pode ou não conceder esse efeito suspensivo, tá? Então, bastante atenção nisso. Há essa previsão, mas não é uma obrigação, tá bom?
Bom, e por fim, aqui, falando de notificação ainda, essa aqui também é do DR, né? Também é o órgão autuador, também é o DR. E essa notificação aqui, ó, ela está comunicando o resultado do recurso apresentado à JARE, né? Então, ó, recurso administrativo, tarará, tarará, pelo órgão julgador JARE, né? Então, a JARE, ela indeferiu esse recurso. E aí? E aí, nos termos do artigo 288 das decisões da JARE, cabe recurso ao CETRAN até o dia tal aqui. Então, já vem até comunicando qual é a data final para apresentação desse recurso para o CETRAN, tá bom? Então, vale a leitura desse artigo 288 e também do artigo 14 também do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Outra coisa importante também, gente, ó, a notificação que ela é devolvida porque o endereço do proprietário está desatualizado, ela é considerada válida para todos os efeitos. Isso está lá também no artigo 282, parágrafo 1º do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, a gente viu aqui quais são as etapas para recorrer: defesa prévia ou defesa da autuação, né, que é a primeira fase. Se for indeferido o recurso, aliás, se for indeferida a defesa, você apresenta um recurso para a JARE, e se for indeferido o recurso da JARE, você apresenta um recurso ao CETRAN. Então, essas são as 3 etapas administrativas para você recorrer de uma penalidade de multa, tá? Isso aqui vale para todas as infrações, tá bom? Pode ser ela desde a mais leve até a mais grave. O procedimento é o mesmo. O envio das notificações é o mesmo, tá? Então, é isso aqui que eu queria falar para vocês hoje. O vídeo acabou ficando um pouquinho comprido, mas tudo bem, né? O que importa é que vocês estão adquirindo conhecimento aí para atuar ou na defesa de condutores, na defesa de proprietários de veículos, ou para você que está aí querendo saber mais sobre o seu caso, porque você decidiu estudar para se defender aí, tá? Então, muito bem, gente. Aqui estão os meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo, tá? Então, eu tenho aqui o meu canal no YouTube, que vocês muito provavelmente estão assistindo esse vídeo pelo meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no Telegram, o meu Instagram, que é @ericavaloniadv, ou eu tenho uma página no Facebook também e um site, tá bom? Então, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários também sugestão de temas para o próximo vídeo, estou aqui à disposição de vocês. Eu gosto de ensinar e por isso que eu às vezes opto por fazer aulas nesse formato. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, porque quando a gente consegue visualizar, né, parece que a gente aprende mais, a gente absorve melhor o conteúdo, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Sugere temas aqui para mim, eu gosto, né, que vocês questionem, que vocês tenham dúvidas, porque isso daí também estimula aqui a produção de conteúdo para mim. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui no vídeo se você gostou e muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo, que eu sei que ficou um pouco grandinho, né? Até mais, gente. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.